Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 70ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 10 de setembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiro, doutor Felipe Amaral e doutor Carlos César Pierre. Secretariando os trabalhos, também a presença do doutor Matheus Viana Neto, secretariando os trabalhos, Evaneide Duarte Vieira. Presente também o advogado doutor Marcos de Paula Pessoa. Iniciado, então, a sessão, passo a palavra a Evaneide para a leitura das duas atas, a 58ª e 59ª sessão. Atas que já foram encaminhadas aos senhores e que já reencaminhadas com os ajustes e sugestões necessárias para aprovação neste momento. Evaneide, para fazer a leitura das atas. Bom dia a todos. Como informado pelo senhor presidente, farei a leitura das duas atas, da 58ª e 59ª. A 58ª, como foi lido e gravado ontem, essa parte inicial em que são descritos os processos das resoluções já foi feita, então passarei à ordem do dia. Então, dando início à 58ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 8 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8h30, verificar o quórum regimental estabelecido no artigo 52, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial. Foi aberta a 58ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, os conselheiros José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Ordem do dia. Processo de recurso número 3488/2018, auto de infração 2018-06990. Recorrente Messer Gases Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento, para confirmar a decisão proferida em primeira instância para julgar procedente a acusação fiscal, em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3487/2018, auto de infração 2018-06991, recorrente Messer Gases Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada pela recorrente, nos termos da decisão singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, aplicando a penalidade incerta no caput do artigo 126 da Lei 12.670, nos termos do voto do conselheiro relator e conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado.
Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência do feito fiscal, com aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha S, da Lei 12.670/96, nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 3485/2018, auto de infração 2018-06993, recorrente Messer Gases Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Desculpe. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada pela recorrente, nos termos da decisão singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência, proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, aplicando a penalidade incerta no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro designado Pedro Jorge Medeiros, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, e conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência do feito fiscal com aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha S, da Lei 12.670/96, nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 3486/2018, auto de infração 2018-06992, recorrente Messer Gases Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada pela recorrente, nos termos da decisão singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso interposto, para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, excluindo o valor do ICMS lançado no auto de infração e aplicando a penalidade incerta no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator e manifestação oral do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência do feito fiscal, com aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1, da Lei 12.670/96, nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 3484/2018, auto de infração 2018-06994, recorrente Messer Gases Limitada, recorrido Célula de Julgamento em Primeira Instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada pela recorrente, nos termos da decisão singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso interposto,
para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, excluindo o valor do ICMS lançado no auto de infração e aplicando a penalidade incerta no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro designado Pedro Jorge Medeiros, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência do feito fiscal, com aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1 da Lei 12.670/96, nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Está concluída a 58ª sessão ordinária. Senhores, eu indago se alguma alteração ainda a ser feita na ata que foi lida. Não tendo nenhuma alteração ou sugestão, considera-se aprovada. A ata da 59ª sessão, são 6 processos, mas os 3 primeiros processos tiveram o mesmo destino, que foi pedido de vista. Não é isso, doutora Evaneide? Então, faremos a leitura e logo iniciaremos a ordem do dia. Evaneide, leitura da ata da 59ª sessão. Certo. Ata da 59ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 9 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRTCE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 59ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam as resoluções referentes aos processos de número 4422/2018, auto de infração 2018-07996, 3693/2018, auto de infração 2018-08203 e processo 3694/2018, auto de infração 2018-08240, da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, e se teria alguma alteração a ser feita. Não havendo sugestões de correção, as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 1785/2019, auto de infração 2018-20652. Recorrente, célula de julgamento em primeira instância. Recorrido Vulcabras, calçados e artigos esportivos. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. A decisão a ser lida, em igual teor, valerá também para o processo de número 1786/2019, auto de infração 2018-20653, recorrente célula de julgamento em primeira instância, recorrido Vulcabras, CE, calçados e artigos esportivos. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Valerá também para o processo de número 1787/2019, auto de infração 2018-20655, recorrente Vulcabras, calçados e artigos esportivos. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão na forma regimental. O presidente da primeira Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo ao conselheiro José William Falcão de Souza, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, para realizar as verificações necessárias ao deslinde da questão, ficando definido que os processos deverão ser colocados em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Presente a sessão para sustentação oral o advogado Dr. Rafael Malman. Processo de recurso número 1788/2019, auto de infração 2018-06
0656, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Vulcabras, CE, Calçados e Artigos Esportivos. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão. Na forma regimental, o presidente da primeira Câmara, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, com fundamento no artigo 14, inciso 12 e 54 da portaria 145/2017, decidiu pelo sobrestamento, por motivo de força maior, entre parênteses, inacessibilidade aos arquivos eletrônicos do processo, impossibilitando aos conselheiros o acesso e acompanhamento do julgamento do presente processo, ficando estabelecido que o processo retornará à sessão de julgamento em nova pauta a ser posteriormente definida. Presente a sessão para sustentação oral, o advogado Dr. Rafael Malman. Último processo da pauta, processo de recurso número 1789/2019, auto de infração 2018-0658, recorrente Vulcabras, CE, Calçados e Artigos Esportivos e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto e do reexame necessário, resolve, por maioria de votos, negar provimento aos recursos interpostos para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente o auto de infração, observando, entretanto, o limite de 1.000 ofícios, estabelecido no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator. Votaram pela procedência da acusação fiscal com a aplicação do artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que acompanharam o entendimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária adotada em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Rafael Malman. Agora sim, o último processo da pauta. Processo de número 1790/2019, auto de infração 2018-206-60. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Vulcabras, Calçados e Artigos Esportivos. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao reexame, para anular a decisão singular e decidir pelo retorno à primeira instância para novo julgamento, conforme entendimento do voto do conselheiro relator e em consonância com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, Dr. Rafael Mambo. É só isso. Obrigado, Evaneide. Senhores, alguma alteração a ser feita na 59ª sessão? Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, em que temos, na sessão de hoje, 2 processos da empresa Goya Indústria e Comércio de Confecções Limitada, da relatoria do Dr. William Falcão de Souza. Esses processos, apesar da mesma ação fiscal, têm matéria distinta, portanto, vamos apreciá-los separadamente. Processo de recurso, anuncio agora o processo de recurso 6603/2018, auto de infração 2018-13.915, em que é recorrente Goya Indústria e Comércio de Confecções Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Passo a palavra ao Dr. William Falcão de Souza para relato do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente, e todos os participantes desta sessão, especialmente o Dr. Marcos de Paula Pessoa, advogado, vai falar a sustentação oral desse processo. Senhor presidente, até agora, aqui na sessão, aquele problema que tive ontem, de a internet, né, ficava, desaparecia a imagem por conta própria, às vezes caía,
Caso repita hoje, eu já estou preparado aqui para substituir pelo celular. Não gosto muito, não é mais complicado, mas se ocorrer isso, dentro de um minuto eu voltarei, certo? Eu estou aqui no notebook normalmente e até agora não deu problema, não. Mas aqui na rua, né, onde eu moro, no trecho onde eu moro, muitos nos postes aí mexendo nessas coisas de internet, eu acho que talvez seja isso que às vezes pode dar um problema, mas até agora não deu, não. Mas se der, um minuto eu voltarei, ok? Não estou ligando Pedro nem Antônio, já aqui. está chegando um pouco, a sua voz está falhando um pouco, não sei para os demais conselheiros. Mas vamos dar prosseguimento. Caso Está escutando normal, presidente. Dá para prosseguir. Ok, então vamos lá. Vamos em frente. O processo anunciado tem o seguinte relato: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada ou substituição tributária, ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Analisando os arquivos da FD transmitidos pelo contribuinte, juntamente com as informações repassadas pelas operadoras de cartões de crédito e débito, constatamos que operações não tiveram documentos fiscais emitidos, conforme detalhado nas informações complementares em anexo. O artigo infringido é o 127, o artigo 176A do Decreto 24.569/97, que trata da obrigação de emitir a nota fiscal saída. A penalidade é o artigo 123.3b, item 2 da Lei 12.670/96, também trata da questão da nota fiscal, não é emissão, que é a multa de 10%. A base de cálculo constantes aqui no dado da inflação é de R$ 1.290.837,75. Aplicando os 10%, né, dessa penalidade aí sugerida na inflação, a multa ficou no valor de R$ 129.083,78. O período da infração é o exercício 2014-2015, mais especificamente os meses de março a dezembro de 2014 e fevereiro a dezembro de 2015. Nas informações complementares, né, o fiscal diz que a diferença encontrada é resultado do confronto entre os valores das operações de venda de mercadorias e prestações de serviços sujeitas ao ICMS, declarada pelo contribuinte na FD, com os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito e débito, que ele denomina do TEF, Transferência Eletrônica de Fundos, pelas operadoras de cartões de crédito. Ou seja, é uma infração que nós já conhecemos, né? Que a operadora de cartões de crédito declara para o contribuinte um valor e lá na escritura fiscal do contribuinte ele declarou vendas menores do que as declaradas nas operadoras de cartões de crédito. E isso ocorreu durante os meses de março, a dezembro de 2014 e fevereiro a dezembro de 2016. Tem um demonstrativo que mostra que em janeiro e fevereiro de 2014, ele declarou na FD valores maiores do que o TEF. E em 2015 ocorreu isso no mês de janeiro, ou seja, por isso que não houve irregularidade nesses meses. Ele também diz que o trabalho está pautado na norma de execução número 3, de 21 de junho de 2001, que trata dessa questão, né? É a norma de execução 13, de 21 de junho de 2011. E quando constatada a diferença entre os valores das operações de venda de mercadorias sujeitas a ICMS e os valores declarados pelas empresas administradoras de cartões de crédito, eles deverão apurar os valores nas operações de venda, verificar o tipo de mercadoria isenta, não tributada, tributada por submissão tributária, encontrar os índices para poder aplicar a multa. E ele ressalta que, no caso específico aqui, desse auto de inflação, não fez esses cálculos, esses índices, por quê? Porque a mercadoria dessa empresa é sujeita à submissão tributária, que é a indústria de comércio de confecções. Então, não precisou fazer esse levantamento dos índices para detectar o que era sujeito à tributação normal, o que era isento, o que era submissão tributária, dessa informação. E anexa, né, a planilha
do trabalho fiscal está na informação complementar, tanto relativamente a 2014 e 2015. Eu já disse o valor da multa, né? E aqui ele especifica essa multa mês a mês e totaliza por ano. Em 2014 foi 63.837,61 total, e em 2015, 65.246,17. Os dois, o somatório dos dois, dá R$ 129.083,78. O contribuinte ingressa com a defesa e alega que a intimação relativa à acusação é inválida por ausência dos requisitos legais na intimação do sujeito passivo, causando cesseamento de direito de defesa. Ele argumenta que a cela de execução, né, que foi o órgão do Ministério da Ativação, não é o órgão competente para receber defesa tributária, e sim o CONAT. Portanto, se aponta como formalidade da intimação a indicação do contencioso administrativo tributário. Ou seja, ele está dizendo que não foi colocado a informação para ele, que a infração teria que ser protocolizado no CONAT. Ficou lá só o órgão da execução, cela de execução. Pede a nulidade absoluta por ofensa ao artigo 5º e o 18, combinado com o artigo 19 da Lei Complementar número 130, de 2014. Argumenta que o auditor fiscal utilizou apenas de dados repassados pelo laboratório fiscal, sem fazer qualquer levantamento fiscal ou contábil. Portanto, o lançamento é feito por presunção. Ele pede a nulidade porque ele está dizendo que o lançamento está sendo feito por presunção. Isso eu estou na defesa. Por fim, com base nos argumentos apresentados, ele requer, primeiro, que seja aplicado o artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614, de 2014. O que é que diz? O que é que ele pede? Determinando o retorno do processo ao órgão autuador, ao órgão que lançou o auto, fez a autuação, para a correção das omissões, devolvendo o prazo ao autuado para pagamento do débito, com o desconto previsto em lei ou para apresentar impugnação. Ou seja, o artigo 84, parágrafo 1º, adendo, ele diz, da Lei 15.614, que havendo erros, equívocos, que não implique nulidade, né, seja passivo de reparação, deve ser corrigido. É isso que ele pede, que volte para dizer aonde ele deve impetrar a defesa dele. É isso que eu entendi. Impetrar a defesa dele. E depois ele faria a nova defesa e seria reaberto o prazo para pagamento do imposto com os descontos previstos na multa quando você paga, ou então ingressar com a impugnação. É isso. No mérito constatado o vício na realização da ação fiscal, que seja declarada a nulidade do auto de infração com base no artigo 83 da Lei 15.614, de 2014. O vício que eu falei já disse que há presunção, porque não fez nenhum trabalho fiscal nem contábil, fez o trabalho com base no que foi apresentado a ele fiscal pelo laboratório fiscal. O processo foi remetido à cela de primeira instância e o julgamento singular negou o pedido do contribuinte para devolver o processo ao órgão autuador para fim de correção de omissões, sob o fundamento que a defesa foi impetrada no prazo legal, né? Mesmo que lá não constasse o local, né? Já que o contribuinte pode apresentar a defesa dele em qualquer órgão da Cefaz, não necessariamente no contencioso, negou o pedido de nulidade. Afastou a nulidade suscitada sob o fundamento que a auto de infração foi efetuada por presunção, posto que o auto de infração demonstra que o trabalho fiscal foi realizado a partir da FD, né, onde tem as informações declaradas pelo contribuinte, e os comprovantes de repasse das operadoras de cartão de crédito, que estão discriminados no CD anexo ao processo. E no mérito decidiu pela procedência. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, e ele, no recurso ordinário, é bem mais sucinto, requer a nulidade da decisão por carência de motivação, isto é, por ausência de motivação. Mas a motivação é do julgamento da decisão de primeira instância, diz que não está fundamentada a decisão. O processo foi remetido para a cela de assessoria processual tributária, onde foi
emitido o parecer 142 de 2021. Parecer afasta a nulidade requerida sob o fundamento que todo o procedimento de seleção foi descrito no auto de infração e nas informações complementares, que a acusação fiscal foi devidamente motivada, alicerçada em documentos probatórios, o que possibilitou o amplo direito de defesa, e essas questões todas foram apreciadas no julgamento singular. Senhor presidente, o contribuinte, por último, eu recebi ontem, os senhores também devem ter tido acesso, um memorial. E pedido de juntada de documentos. O memorial do contribuinte. Então, um instante. Pronto. Um memorial do contribuinte, pelo que eu entendi. Pronto. Ele está dizendo. Requer a juntada da documentação anexa ao memorial, por ser imprescindível à ampla defesa e ao contraditório da requerente, consistente em relatório de impressão e livro caixa, comprovadores de que as operações sem correspondência de documento fiscal foram devidamente escrituradas. Observe. Livro caixa, que comprova, né, e os relatórios de impressão e livro caixa, comprovadores de que as operações sem correspondência de documentação fiscal, que é a acusação, aqui não tem o documento fiscal, foram devidamente escrituradas na contabilidade da empresa. Vamos discutir essa questão. Respeitante à infração correspondente a deixar de emitir documentação fiscal em operação tributada por submissão tributária, ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada, pode o contribuinte comprovar que as sobreditas operações estão regularmente registradas. Ele está dizendo que essas operações, né, que o Código Fiscal está dizendo que saíram sem notas, estão regularmente registradas na sua contabilidade, consoante o artigo 126 da Lei nº 660, vigente à época. E está trazendo aqui, transcreve o parágrafo, o caput, o parágrafo único, que é 1% do valor das operações, quando elas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis. Traz resolução nesse sentido. Ou seja, o contribuinte, na verdade, ele está requerendo, né, que seja aplicado ao caso concreto o parágrafo único do artigo 126. Porque o 126, tão somente, não adiantaria nada, porque a multa aplicada, como eu já falei, é de 10%, e o 126 também de 10%. O parágrafo único é que vai para 1% quando as operações estão escrituradas nos livros fiscais ou contábeis. E estão escrituradas nos livros contábeis. Pronto. Sobre esse processo, senhor presidente, em síntese, é este o relatório, os debates, né, alguma dúvida, nós discutiremos, analisaremos. Obrigado, doutor William, pelo relato. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, nossa secretária, querida secretária, e doutor Marcos de Paula, seja muito bem-vindo. Bem, senhores, me parece que o processo, ainda que o relato minucioso do doutor William possa induzir a alguma outra conclusão, mas me parece que é simples. O agente fiscal identificou a diferença entre os valores declarados na escrita fiscal do contribuinte e aqueles valores declarados no TEF, que é um equipamento que tem um software em que faz a ligação entre as operadoras de cartão de crédito e a empresa que está vendendo. E ao fazer essa comparação, o agente fiscal identificou que havia uma diferença entre aqueles valores declarados pelas operadoras de cartão de crédito e os valores inseridos no TEF. Diante dessa diferença, o agente fiscal intimou, então, o contribuinte para que ele justificasse essa diferença, entretanto, o contribuinte não justificou. Devo salientar que o agente fiscal ele foi cuidadoso. Nesse caso, ele seguiu as disposições previstas na norma de execução número 3,
de 2011 da Cefaz, em que ela estabelece exatamente qual o procedimento a ser adotado para fins de identificação dessa diferença. Porque nós sabemos que, em algumas autuações, o agente fiscal utiliza de outros procedimentos que, às vezes, não são aqueles previstos na aludida norma de execução. Mas, no presente caso, o agente fiscal teve o cuidado de fazer exatamente do jeito que a norma de execução estabelece. Então, no aspecto legal, formal, o auto de infração ele é válido. Não vejo nenhuma irregularidade. O contribuinte, em seu recurso, apesar de suscitar algum defeito na infração, mas ele resume a sua insatisfação e o seu desejo nos memoriais que apresentou. Porque a nossa legislação estabelece que, no caso dessas operações sujeitas à substituição tributária, como é o caso, quando elas estiverem regularmente escrituradas na contabilidade da empresa, haverá uma redução substancial da multa, daquele valor indicado no auto de infração para o valor de 1% do valor da operação identificada, da diferença. E é isso que o contribuinte, em seus memoriais, ele requer. E para comprovar de que as operações foram regularmente escrituradas na contabilidade, ele junta o livro caixa, onde demonstra lá que essas operações estão escrituradas. Então, diante do próprio pedido do recorrente, no sentido de que ele comprovando e comprovou que as operações foram escrituradas na contabilidade, há de ser aplicada a sanção mais benéfica. Então, a Procuradoria entende que o caso, sim, é de atendimento do recorrente, no sentido de aplicar uma sanção mais benéfica prevista na legislação, tendo em vista as provas juntadas aos autos. A rigidez do auto de infração está comprovada, não há discussão sobre isso, exatamente porque o agente fiscal seguiu as normas previstas para esse tipo de infração. Então, o caso, sim, é de aplicação da sanção mais benéfica. E é nesse sentido, senhor presidente, sem mais delongas, que a Procuradoria se manifesta. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passa, então, a palavra ao doutor Marcos de Paula Pessoa, representante da empresa, para a sustentação oral do processo em discussão. Ilustríssimo conselheiro presidente, Manuel Marcelo Marques Neto, ilustríssimo conselheiro relator, doutor William Falcão de Souza, ilustríssimos senhoras e senhores demais conselheiros, secretária Ivaneide, quero pedir venha a vossas excelências, antes de adentrar a sustentação propriamente dita, para saudar em especial o meu colega advogado, doutor Pedro Jorge, e quebrando um pouco o formalismo da solenidade, também, como eu sou um bom fisionomista, salvo engano, o conselheiro relator, William Falcão, há um pouco mais de 30 anos atrás, salvo engano, trabalhou com minha mãe, que foi juíza de direito, se eu não me engano, se a memória aqui não estiver me falhando. Então, se eu estiver enganado, ele me corrige, se não, é uma alegria estar falando para ele. Saudar também, em especial, o doutor Matheus Viana, pela manifestação, porque é sempre importante ver o equilíbrio da manifestação do julgador. Às vezes, as pessoas, por representar o Estado, elas querem defender o Estado a todo custo e a todo preço. E aqui nós estamos numa Câmara, numa sessão de julgamento, onde, não obstante a representatividade de cada órgão, como nós temos outros conselheiros representando órgãos de classe, deve prevalecer o direito e a justiça. Então, eu louvo a posição do procurador do Estado, do doutor Matheus Viana. Adentrando a sustentação, eu gostaria de dizer, senhoras e senhores conselheiros, que assumi o patrocínio da defesa da contribuinte, da recorrente, há 5 dias atrás.
Portanto, não obstante isso, claro que reitero e ratifico o recurso do colega que me antecedeu, mas entendi de forma diversa, e por isso, mesmo nesse exíguo tempo de 5 dias, ao me debruçar sobre os autos, entendi da regularidade do auto e vislumbrei que realmente a sanção mais justa e pertinente e efetivamente legal seria a do parágrafo único do artigo 126, citado pelo conselheiro relator e pelo procurador do Estado, doutor Matheus Viana. Então, sem me alongar, excelências, como foi dito, essa documentação, inclusive do próprio livro caixa, ela comprova que essa documentação, essa falta de emissão da documentação fiscal na operação tributária por substituição, ela comprova que ela foi escriturada. Então, comprovando que ela foi escriturada, a regra legal, não é, que inclusive, esta colenda da Câmara vem aplicando, e eu trouxe aqui algumas resoluções dessa colenda da Câmara, como a 164 de 2014, ou seja, é uma posição que já vem de há muito sendo aplicada por esta Câmara. Como também eu trouxe a resolução 455, também de 2014, e tem outras mais. Mas elas demonstram a incidência e a aplicabilidade ao caso de que se cuida do parágrafo único, exatamente do artigo 126, da Lei 12.670/96, não é? O qual expressamente, literalmente, dispõe que, havendo a comprovação regularmente da escrituração nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte, a penalidade há de ser reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando essas estiverem regularmente escrituradas no livro, como é o caso dos autos. Então, sem mais delongas, eu reitero e ratifico os memoriais, né, requerendo a vossas senhorias que se dignem de acolhê-lo, né, e, inclusive, me acostando à judiciosa manifestação do Procurador do Estado, doutor Matheus. É o que se requer, excelência. Obrigado, doutor Marcos. Processo em discussão. Senhor presidente. Pois não, doutor William. Só eu vi aqui o doutor Carlos Pierre já pediu para falar, mas diante do doutor Marcos, quando eu vi, assim, desculpe, eu não reconheci, né? Mas eu estou extremamente emocionado. Quando eu vi o nome Paula Pessoa, eu lembrei dela, da doutora Adélia. Trabalhei com o começo da minha vida profissional, foi o primeiro curso. Eu fui escrevendo do Fórum na quarta de assistência judiciária aos necessitados. Falei com a doutora Adélia, nunca esqueci dela, da Gisela Nunes da Costa, doutora Gisela, da Braque Reis, e do doutor Antônio Rubens falecido. Trabalhei com o meu primeiro concurso público, né, escrevente lá no Fórum, em frente à Catedral, o prédio que foi demolido. Eram 2 prédios, um anexo da loja de confecção. E eu nunca esqueci. Sei que ela escreve, ela não sei como é que está a situação, não tenho mais notícias. Assim. Agora, alguns colegas do fórum, eu vou, às vezes, no Tribunal de Justiça, porque ainda tem gente daquela época. Vocês estão escutando? Doutor William, é melhor o senhor tirar a imagem para melhorar aí a internet. Não, Estão me escutando? Agora sim. Ótimo. Melhorou. Pronto. Pois é, aí eu vou, enquanto almoçar no Tribunal de Justiça com as pessoas que também trabalharam, e a gente sempre fala dessas pessoas, né, que nós trabalhamos muito tempo, da Creonícia Facundo, que era a nossa chefe, você deve ter conhecido, né, da Tabeliana, lá no cartório. Foi muito bom, viu? Fiquei muito emocionado de saber, inclusive, que você associou meu nome à pessoa que tinha trabalhado com ela. Muito obrigado. Mas vamos lá. Vou deixar agora o doutor Pierre falar, depois eu fico em segundo plano ainda, no segundo lugar. Obrigado, doutor William.
Pela ordem, doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, Evaneide, doutor Marcos de Paula. É sempre bom a gente ver o histórico aqui do doutor William, né? O doutor Marcos devia ser bem novinho, mas o William já devia ter uns 50 anos nessa época, é por isso que ele não se lembra. Desculpa a brincadeira, mas é porque tem uma brincadeira aqui sobre o nosso decano. Bom, senhores, eu queria, na realidade, primeiro fazer uma pergunta ao doutor William. Eu fiquei um pouco confuso olhando o auto de infração, porque eu fui olhar o levantamento da fiscalização. E o levantamento da fiscalização fala numa diferença de base de cálculo. Pelo menos lá tem assim, diferença BC, eu entendi que isso fosse base de cálculo, né? E eu não vi em nenhum canto, inclusive no CD, o demonstrativo das operadoras. Certo? Então, eu queria perguntar ao doutor William, há esse demonstrativo das operadoras nos autos, que eu não estou observando, nos documentos comprobatórios tem uma planilha, e ela se refere a uma coisa parecida com um levantamento de SLE, no entanto, alta a diferença de cartão de crédito, não é? Então, eu gostaria de saber do doutor William o seguinte, se há essa demonstração das operadoras de cartão de crédito, esse arquivo, não é? Imputando as diferenças nas operadoras e quais operadoras, né? E se esse documento probatório anexado, essa planilha que indica uma diferença de base de cálculo, se ela se refere realmente à operadora de cartão de crédito, que seria a primeira vez que eu vejo que uma parte da venda da mercadoria foi foi declarado e outra não, ia da operadora. Eu não entendi direito, porque me parece aí que, na realidade, teria o vício da nulidade em razão da falta de apresentação da documentação das operadoras e desse levantamento. Mas eu vou aguardar o doutor William aí com as explicações. Pelo menos eu peço aos colegas conselheiros que olhem isso aí, que eu não consegui identificar. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William, tem como esclarecer essa dúvida levantada? Conselheiro Pierre, o trabalho foi feito, o que nós vimos o que nós temos aí acesso imediato, quem abrir o auto de infração e a informação complementar, tem a planilha de 2014 e 2015, somente dos meses onde houve a diferença. Como foi que ele fez? Ele pegou, se já tiver visto aí, março de 2014. Não, vamos desde o início. Na folha 10 tem a planilha, de mês de janeiro a dezembro de 2014 e mesmo período de 2015. Então, ele faz FD, TEF, diferença. Na FD de janeiro, por exemplo, se já está aí, tem assim, a FD, as vendas declaradas na FD é no valor de R$ 88.940,38. 38 centavos, na FD. TEF, que é a transferência eletrônica de fundo das operadoras, é R$ 78.054,59. Está observando aí que, com cartão de crédito, ele vendeu R$ 78.104,59. Ele não vende só com cartão de crédito, vende também em dinheiro. Tanto é que na FD está informando 88.940. Então, aqui, a diferença entre FD e TEF é de 10.835,79. Mas essa diferença não é exigida. Por quê? Porque ele declarou na FD vendas maiores do que a do cartão de crédito. Ou seja, as vendas aí tem vendas de um cartão de crédito e vendas extra cartão de crédito, provavelmente em dinheiro, porque no sistema não tem. Antes disso, de onde ele tirou essas vendas da FD? De onde ele tirou esses valores dessa venda? Tirou na FD do contribuinte. A FD, se observarem aí, tem documentos probatórios, tem todas as FDs. E o fiscal foi bem cuidadoso em dizer de onde tirou. Ele tirou do CFOP 5101, 5102, 5103, 5104, 5401, 5403, 6101, 6102, 6107 e 6113. Ou seja, isso aí todos são vendas internas, vendas interestaduais, as vendas. Ele tirou da FD e somou. Eu fiz a averiguação apenas relativamente aos 4 meses iniciais. Então, os valores que estão na FD, que ele colocou aqui,
estão de acordo com o que está lá na FD que ele juntou, aqui nesse demonstrativo. De onde ele tirou os valores da TEF? O CNPR já até antecipou, se não trouxer a operadora, é caso de nulidade, já aconteceu, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Nós somos acostumados a estar um papelzinho aqui junto dentro do auto de infração, dizendo, está aqui a operadora tal passou, e o valor que ela passou mês a mês. Aqui está na planilha. Se aqui no WebDrive tem lá FD, se abrir a planilha, você verifica a planilha. Aí a planilha, no final da coluna, diz quais são as operadoras. Companhia Brasileira de Meio de Pagamento, Redcar, né? Essa Companhia Brasileira de Meio de Pagamento é Cielo, tem aqui. E os valores mês a mês. Foi o que eu fiz. Ele não fez o somatório mês a mês. Não fez o somatório. Colocou na sequência de mês, de acordo que está aqui na planilha. Por exemplo, só para dar um exemplo, rapidinho, já o Conselho do PR ficou, não tinha visto isso. Mês de janeiro, aqui, data da operação, data da carga, eu acredito que é a data que repassa para a empresa, mas data da operação, 28 de janeiro, 30 de janeiro, o mês de janeiro. Está aqui todos, são os repasses. Somando esse repasse é o primeiro que eu li, do mês de janeiro, 78, 104, 59, é o da TEF. Se somar o repasse de fevereiro, eu somei fevereiro, março, daqui, também bate. Os 4 não são um trabalho demorado, mas está aqui, o contribuinte não mostrou que estava errado o levantamento, então não tinha o que questionar. Está aqui, se somarmos, está aqui. Certo? Depois que ele fez todo esse levantamento, ele verificou que em 2014, janeiro e fevereiro, não houve diferença, porque ele declarou na FD maior do que a TEF. O restante dos meses tem a diferença. Relativamente a 2015, depois que fez o levantamento, a diferença que tem é só no mês de janeiro, a FD foi declarada maior do que a TEF. Então, também não há diferença. Então, ele depois puxou esse relatório e reproduziu, né, nas informações complementares. Está bem claro aí, mostrando que os valores na FD dele, foram declarados menores do que as operadoras de cartão de crédito. E por aí ele está dizendo o quê? Que ele vendeu sem emissão de nota fiscal. Vendeu sem emissão de nota fiscal. É isso que está posto aí. Temos relatórios e tudo. O contribuinte se defende, né? O doutor Marcos Paulo já falou aí, trouxe aqui na memoriais, que as operações dele de venda estão descritas, estão lançadas na contabilidade, no registro contábil. Ou seja, o que é que ele registrou no valor? Em que pese, né? Já estou levando em consideração assim, no mês de março, por exemplo, em que pese a FD dele, ele só tem registrado vendas de R$ 83.118,74, mas a TEF dizer que passou para a empresa R$ 86.062,19, portanto, uma diferença de R$ 2.943,45, ou seja, que essa diferença foi nota fiscal que não foi emitida, e que pede isso aí, o que a contribuinte está dizendo? Que ele registrou todas as vendas dele na contabilidade. Ou seja, eu realmente não verifiquei se esse repasse de R$ 86.062,19 da TEF está na contabilidade. Isso daí é um trabalho que demanda tempo fazer. Eu não vi. Mas o doutor Matheus já se manifestou dessa forma. Ora, se ele recebeu esse dinheiro de venda, embora não tenha emitido a nota, mas recebeu esse valor de venda, foi isso que eu entendi, doutor Matheus. Então, ele registrou a operação, não está listado especificamente com a nota fiscal, mas ele registrou a operação de venda dele na contabilidade. Isso gera aplicação de 1%. Essa é a situação do doutor Matheus. Eu já entendo assim. Eu gostaria de ouvir os outros conselheiros, mas o que é que o fiscal está dizendo? O que é que o auto está dizendo? Que não foi expedida a nota fiscal. A nota fiscal não foi. E pelo que consta aqui, realmente não foi. O contribuinte, por outro lado, assim, ele não diz assim, eu não expedi a nota fiscal, ele não diz, mas ele está dizendo,
Ora, mas as minhas operações, eu registrei, né, tudo que eu recebi, todas as operações, contábil, está contábil. Se está contábil, isso se aplicaria ao parágrafo 1º, já que na redação anterior, hoje não diz mais assim, né? A redação do 126 hoje diz que aplica-se, né, o parágrafo único, né, 1% do valor das operações, quando estas as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais, ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Antes, hoje diz assim, né? Ou não é uma mudança. Deixa eu ver aqui como é que diz a redação. Algum conselheiro poderia ver a redação, se essa é de hoje ou é a anterior? Deixa eu entrar aqui. Então, O parágrafo único, doutor William, diz o seguinte, do artigo 126, parágrafo único, a penalidade prevista no caput deste artigo será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando essas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na escrita fiscal digital do sujeito passivo. Pronto, exatamente. Então, eu estou lendo hoje. O que o contribuinte está dizendo? Ele está dizendo a redação da época do que ocorreu a infração, qual era? Aí eu vou entrar aqui para encontrar, porque, inclusive, ele está transmitindo, ele está dizendo isso, só um instante. Aqui, doutor Willam, parágrafo único da redação da época, a penalidade prevista no caput será reduzida a 1% do valor das operações ou prestações quando essas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. É essa? É essa, pronto, é isso que o contribuinte está dizendo, para aplicar essa redação nova aqui, que eu li, a conselheira Mônica também leu, ela veio com a Lei 16.258 de 2017, ela fez essa alteração para só quando tiver escriturado no livro fiscais ou transmitida na FD do sujeito passivo, foi em 2017, né? Ele está dizendo que a acusação de 2014 e 2015 pede para ser analisado conforme o artigo 126 da época do fato. É isso. Vamos discutir essa questão aí. O doutor Matheus já se manifestou sobre isso aí, sugerindo 1%. Doutor Willam, ok. Então, pela ordem, doutor Pierre e doutora Helena tinham solicitado também? Então, pela ordem, doutor Pierre, depois a doutora Helena. Não, presidente, o doutor William me esclareceu. Eu não tinha visto essa questão demonstrando as operadoras no CD, não, da TFT. Isso eu não tinha visto. Eu tinha visto só a diferença da base de cálculo e eu não estava entendendo como tinha chegado, já que eu não via as operadoras. E faltando as operadoras é caso de nulidade. Nesse caso, eu até louvo o trabalho da fiscalização, que ele foi mais completo que os demais. Ele vinculou as operações aos cartões de crédito. Esse é que eu acho que é o procedimento correto, não só apresentar os cartões, mas também ver as operações. Fica mais, inclusive a defesa do contribuinte fica mais completa. Então, minha dúvida está saneada, presidente. Não há nulidade. Ok, doutor Pierre, pela ordem, doutora Helena. Não, senhor presidente, eu não alcancei, assim, a explicação do doutor Matheus sobre a questão das informações terem sido declaradas contabilmente, doutor Matheus. Eu queria que o senhor, por gentileza, o que fez o senhor entender que essas operações foram escrituradas contabilmente? Eu não alcancei sua explicação. Ok, porque perdoe. Os memoriais, ele juntou o livro caixa, e lá no livro caixa estão lá indicadas as operações, é isso. É o livro caixa dele que está registrado, que estão registradas as operações, é por isso. Se você tiver a curiosidade de abrir os memoriais, todos os memoriais, você vai ver que ele juntou o livro caixa. É por isso. Tanto de 2014 quanto de 2015. É isso. Eu vi, sim, doutor Matheus, que ele juntou aqui o livro caixa, mas com relação aos valores, como é que eu sei que esses valores informados no livro caixa batem com essas diferenças? Todas essas operações que ele realizou, ele registrou no livro caixa. A diferença é no TEF só, exclusivamente. O TEF, que representa essa ligação dele com
com a empresa de cartão de crédito, essa relação que ele faz com as empresas de cartão de crédito, é que está diferente da escrituração fiscal digital. Quando se verifica a escrituração fiscal digital, a escrituração fiscal digital está em valor superior ao TEF. Foi nessa diferença que o agente fiscal, então, entendeu que havia omissão. E o TEF, interessante isso, o TEF, a escrituração fiscal digital é que está registrada no livro caixa. Essa relação, não é o TEF em si, é a escrituração fiscal digital, que está na contabilidade. Essa diferença que está escriturada, veja, a diferença existente é no TEF. No TEF é um valor inferior à escrituração fiscal digital. Se você pegar o levantamento, você vai identificar isso. Você pegar aqui, deixa eu mostrar aqui. Lá nas informações complementares, você vê, ó, escrituração fiscal digital e o TEF. Está vendo aqui? Lá nas informações complementares, você tem, ó, de cada mês, mês a mês, o valor da escrituração fiscal digital e o valor do TEF. Aliás, aí você vem mês a mês, tanto em 2014 quanto em 2015. E você está lá e identifica essas diferenças. Que na verdade, é o contrário. O TEF é que está superior ao valor da escrituração fiscal digital. Você vai lá deixa eu ver aqui, execução fiscal provisória e tal, e você vai lá na conta, na conta caixa, no livro caixa. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui de novo, porque eu tinha fechado. Então, até enquanto o senhor analisa, doutora Mônica... Ok, só abrir aqui, livro caixa, pronto. Pode continuar aí, enquanto eu localizo aqui. Doutora Mônica, com a palavra. Não, na realidade seria uma continuação. Bom dia a todos, né? Perdão, bom dia a todos. Seria mais uma continuação da dúvida mesmo da doutora Helena, né? Apesar de a apresentação do livro caixa, como constatar que realmente esses valores foram escriturados, constam na escrituração, né? Se realmente, assim, a gente teria condições aqui agora, nesse momento, a olho nu, confirmar, né, ter essa segurança de que essas operações se encontram de fato registradas, né? Era só mais uma continuação da dúvida da doutora Helena, porque realmente eu não me sinto segura nesse sentido, né? Eu acabei de abrir o livro caixa aqui, o livro caixa do contribuinte, ele é bem enorme, digamos assim, né? Contém muitas informações assim, para que a gente possa aqui nesse momento, pelo menos devido à minha limitação, e aí realmente eu reconheço a minha limitação, de conseguir fazer esse batimento. É isso. Me permita, senhor presidente, antes da fala do doutor Matheus, outra coisa que me pôs em dúvida é que, olhando aqui o CD, o fiscal também acosta uma relação de notas fiscais que foram emitidas para o contribuinte que não estão relacionadas na FT, entendeu? Então, assim, foi mais um elemento constante das informações da fiscalização que também me fez ficar em dúvida se realmente esses valores, essas operações constam no livro contábil do contribuinte mesmo. Doutor Pierre e doutor Felipe Amaral, pela ordem. Doutor Helena, na realidade o contribuinte não nega que não foi informado na FD. O que ele diz é que os livros contábeis dele constam, né? E a penalidade, à época dos fatigadores, ela era diminuída quando estava nos livros contábeis. Atualmente, tem que ser nos livros fiscais, a FD. É só isso. Então, não tem realmente na FD e o contribuinte não alega isso. O que ele diz é que... Me parece, senhor presidente, porque o caso aí, até pela dúvida suscitada pela doutora Helena e pela doutora Mônica, que o caso então, de vista ou diligência para verificar se essas operações estão registradas no caixa.
Eu particularmente fico satisfeito com a apresentação do livro caixa que a empresa juntou. Eu não haveria razão, até porque todas essas operações normalmente são registradas mesmo no livro caixa, na contabilidade, que não é na escrita fiscal, mesmo quando há sonegação. Então, eu estou satisfeito com a apresentação do livro caixa pela empresa. Mas a doutora Helena, a doutora Mônica, diante da dúvida suscitada, podem solicitar uma diligência ou então pedir vista para fazer essa verificação. E aí fica à vontade. A Procuradoria não tem nenhuma posição, mas mantém o entendimento já manifestado anteriormente. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, o senhor concluiu sua fala? Presidente, eu estou matutando uma coisa aqui na cabeça, mas eu vou esperar o doutor Felipe falar aí, depois eu me manifesto. Doutor Felipe Amaral. Pode ser que ele levante a bola, eu não sei. Doutor Felipe Amaral com a palavra. Doutor Felipe, está sem o som. Perdão, presidente. Bom dia a todos aí, todos presentes. Estou advogado também. Eu entendo a dúvida da doutora Mônica e estou com um pouco dessa dúvida também, na verdade, né? Porque na planilha ele traz realmente os lançamentos, como o doutor Pierre falou, faz até de uma forma analítica, né? Compra por compra do cartão de crédito. Eu estou vendo também aqui, abrindo o livro caixa, e eu não consigo aqui na seção também ver se aqueles lançamentos que estão na planilha de cartão de crédito, né? Que naqueles meses excederam o que está declarado na FD, se aqueles lançamentos eles estão na contabilidade. Pode ser que esteja, até concordo também que é verossímil. Mas se há dúvida, deixo como sugestão, será que não é o caso de baixarmos a diligência para apreciar justamente isso? Se aqueles lançamentos apurados lá de cartão de crédito, se eles correspondem, se eles estão incluídos nesses livros caixas que foram apresentados. Era essa a sugestão. Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutor William Falcão. Senhor presidente, se a decisão for no sentido de averiguar se a empresa efetivamente, né, lá no Caixa, registrou todos esses valores da TEF, porque a tese é essa, né, baseado na legislação anterior, vigente antes do decreto 16258 de 2017, que mudou a redação. Antes era nos livros fiscais ou contábeis. Né? E está para dizer que não emitiu a nota fiscal de venda, está comparando a FD do contribuinte, que declarou na FD, com a TEF. Tem até um detalhe, né, que eu já falei, né, que esse tipo de trabalho até é bom para o contribuinte. Porque, na FD ele declarou 155 mil, né? A TEF passou para ele 259 mil. Só em cartão de crédito ele recebeu 259 mil reais. Só em cartão de crédito. Mas só está declarado na FD 155 mil, a diferença é em 3 mil. E as vendas em dinheiro, noutra modalidade. Né? Essa aqui é favorável ao contribuinte. Mas o doutor Matheus... o contribuinte alegou isso da legislação anterior, que seria, ele está levando essa questão de a nota fiscal escriturada na FD ou nos livros contábeis, né? Diz a doutora Helena já leu aí a redação, nos livros contábeis. Então, se formos levar em consideração que esse valor TEF, né, aqui declarado, ele recebeu, por exemplo, no mês de março, um valor maior, 86 mil, e só escriturou 83 mil. Né? Aí o fiscal está dizendo que 2.943,45 foi venda sem a nota fiscal de saída, sem a nota fiscal. Né? Mas como ele declarou esse valor da TFA maior, né, considera-se que aplica o parágrafo único do 126. Por quê? Porque essa operação, essa diferença de 2.943,46 está contemplada no lançamento contábil. Não é isso, doutor Matheus? Mas, doutora Mônica já viu. É isso mesmo, doutor William. Eu acho que pela dúvida suscitada, o caminho logo... mandar para a perícia. Verificar a perícia, verificar mês a mês ainda, porque o levantamento foi feito, observe-se que o TF ali é mensal. Né? Então...
somar, fazer a totalidade das operações mês a mês, período curto, é 2014, 2015, rapidamente identifica isso. E retorna os autos para cá. Para a perícia averiguar os valores. Se há dúvida a respeito disso. Estão. Sugiro, se há dúvida, se a doutora Helena e a doutora Mônica. Mas antes da perícia também, eu sou contrário à questão da nulidade, né, que o contribuinte no processo, no recurso, né, pediu a nulidade por conta da ausência de fundamentação da decisão singular. Tendo que a decisão singular está fundamentada, né, demonstrou, né, de forma clara o porquê da autuação e se manifestou pela procedência. Então, eu tenho que estar motivada, está bem fundamentada, então afasto o pedido de nulidade da decisão singular. E, sim, converter o processo em perícia. A minha sugestão é essa. Senhor presidente, poderia colher, então, a questão da nulidade, do voto da nulidade, já, antes de remeter à perícia, né? Seria interessante. Sim, sim. Ok. Antes de iniciar, o doutor Pierre está inscrito. Ainda quer falar, doutor Pierre? Sim, presidente, eu quero sim. Doutor William, doutor Matheus, vou perguntar uma coisa. Na escrita contábil dele, vamos supor que se pegou o março aí, ele declarou um valor bem superior à FD, é isso? Ou ele declarou o mesmo valor da FD? Essa pergunta é fundamental e eu vou dizer... Isso vai ter que ser verificado, doutor. Não se sabe aí. Então, como é que sabe que a operação está comprovada? Não se sabe, então. Isso, pronto. É porque eu vou lhe falar uma coisa aqui. Então, fale. É o seguinte, o que é que eu tenho visto? A fiscalização, ela fala de diferença e vai direto para a FD e tal. Na FD está englobada cartão e não é cartão. Certo? O contribuinte, na minha escrita, eu apurei 300 mil esse mês, na FD eu botei 300 mil e o cartão de crédito é 200. Então, está contemplado. Veja bem, o parágrafo ele fala de operações. Quais são as operações? Quais são as operações? Eu acho até complicada a imputação de falta de emissão de nota fiscal. Porque você tem que identificar a operação e não está identificada a operação. Tem que ser omissão de receita. Já começa daí. Você qualificar como falta de operação de documento fiscal, você tem que dizer quantas notas foram. Vamos supor que a penalidade fosse por nota. Quantas notas foram? Falta de emissão de documento fiscal tem que ser omissão de receita. Porque você não sabe as operações. A realidade é esta. Certo? Então, para que possa chegar a uma conclusão que possivelmente está dando, na escrita contábil do contribuinte, ele tem que ter apurado 300 mil de cartão de crédito, na FD e mais 100 e tantos de dinheiro, na FD transmitiu 300. Aí eu posso chegar por uma lógica, não, se aqui está dizendo que a FD só botou 200, mas na escrita tem 100, e eu estou dizendo que tem uma diferença de 100, tem 200, então eu estou dizendo que tem uma diferença de 100 na FD, mas aí 100 estão na escrita contábil. Tudo bem, mas quando eu chego da apuração geral, é impossível dizer que a operação está lá dentro, salvo se houver essa diferença maior nas operações com cartão de crédito, que aí eu posso chegar para uma conclusão transversa. Certo? Eu posso fazer o cruzamento e chegar à conclusão lógica. Olha, se ele escriturou contabilmente 300 mil de cartão de crédito, só informou na FD 200, e na fiscalização se apurou uma diferença de 50 na FD, quer dizer que está lá na escrita contábil. Mas se eu for só para a apuração geral, eu não tenho como saber. Então, já começa que a imputação de falta de emissão do documento fiscal já está totalmente equivocada, que nesse caso eu entendo que a fiscalização tem que chegar e dizer, é essa operação aqui, aí eu identifico. Eu não sei nem quantas notas são. Vamos supor que a penalidade fosse por documento. Então, eu tenho essa dúvida muito grande aí.
dessa perícia, né? Da efetividade dessa perícia, entendeu? Levantada a bola pelo doutor Felipe, eu teço essas considerações, né? Vamos aguardar. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. É só assim, tentando, não sei se eu vou ajudar muito a esclarecer, mas eu vi que no auto de infração existe a informação de que o levantamento foi realizado por CFOP. O doutor William pode até considerar, verificar, né, essa constatação. Realmente foram feitos levantamentos relacionados aos CFOPs de vendas de mercadoria. E na contabilidade, tanto na escrita fiscal digital do contribuinte, tem que ter, né, as informações relacionadas às vendas de mercadorias, como na contabilidade dele também. Então, assim, a contabilidade dele não é algo que está lá, claro que isso todo mundo sabe, né? Não está lá jogado um valor, não, tem lá também por descrição, tem vendas de mercadorias. E, obviamente, que a comparação tem que ser, né, com a venda de mercadorias. Por isso que se constata, né, uma vez batendo ou não batendo esses valores, é que se vai constatar essa falta de escrituração, que seria essa omissão de vendas, né, que foi verificada aqui. Eu acho que é perfeitamente possível de fazer esse batimento, uma vez que esses registros, eles têm que estar, segundo o contribuinte, estão, né, na contabilidade do contribuinte. Isso é muito fácil de se bater. Tem lá, inclusive, por códigos, por contas, minuciosamente lá. Operação de revenda de mercadoria, operação de venda de mercadoria, sujeita à substituição tributária, a contabilidade do contribuinte, ela é bem esmiuçada, ela é bem analítica nesse sentido, que vai conter todas essas informações. É perfeitamente possível, sim, doutor Pierre. Ok. Se dá para saber qual foi com cartão ou não, e se foi escriturado ou não, tudo bem. Se o contribuinte tiver feito corretamente a sua escrituração fiscal, contábil e digital, sim. Se o fiscal tiver feito, aí eu louvo demais. Essa operação aqui foi com cartão de crédito e não foi informado na FD, maravilhoso. Mas, assim, na própria planilha, tem operação por operação, né, de cartão. Então, se tem lá uma venda de R$ 1.255, é para ter uma venda de R$ 1.255 na, ótimo. Então, na contabilidade, ótimo, né? Está ótimo, concordo plenamente com a diligência. Eu já concordava antes, eu só estava dizendo onde eu queria chegar. Então, louvo ainda mais a fiscalização. Esse seria o trabalho correto. Apontar a operação e dizer essa operação com cartão de crédito não foi informada. Aí sim, realmente não é omissão de receita, é falta de emissão de documento fiscal. Ótimo, maravilhoso. Serve, inclusive, de parâmetro para os próximos que o fiscal não fizer isso. Senhores, depois da discussão, entendo que já está bem discutido, né? Já falaram, já discutiram a matéria, e o sentimento é de caminhar para a relação de diligência ou perícia. Mas, como já mencionado, doutor Matheus Viana, há um pedido de nulidade da parte do julgamento em primeira instância, porque não fundamentou a sua decisão. Então, coloco aqui em discussão o doutor William Falcão, relator, com relação à nulidade do julgamento singular por ausência de fundamentação. Senhor presidente, a nulidade, como eu já falei, eu afasto porque está fundamentada a decisão, explicando o porquê que afastou. O trabalho do fiscal tem as provas, né? Não houve cerceamento de direito de defesa para parte. Ok, agora eu vou colher os votos dos conselheiros, doutor William. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, por decisão unânime, afastar a preliminar nulidade por ausência de fundamentação, nulidade de julgamento singular. Com relação ao pedido, à solicitação de perícia, né, doutor William, qual o argumento, a fundamentação, né, para averiguar o registro da TEF, e aí teríamos que formular aqui o pedido para constar em ata. Senhor presidente, desde o início, quando o doutor Matheus manifestou, né, eu tinha pensado nisso, e a partir do memorial, que a parte está dizendo que as operações de venda dele, né, ele não diz assim, em que pese eu não ter emitido nota, em nenhum momento está dizendo isso. As minhas operações de vendas estão todas registradas na contabilidade. Ou seja, aí o doutor Matheus, de cara, já foi dizendo, aplica-se logo o parágrafo único. Por quê? Porque a TEF do contribuinte,
né, está maior, o repasse maior do que está na FD. E ele está dizendo que as vendas, né, essas vendas aí estão registradas lá. Mas as vendas, pelo que eu entendi, são essas vendas, esses valores que ele recebeu da operadora de cartão de crédito. Ou seja, mesmo que ele não tenha emitida nota fiscal, porque eu acho que não é nenhuma novidade para ninguém aqui, compra uma mercadoria, passa o cartão de crédito. Você precisa da nota? Isso, às vezes, eu vou embora, não recebo nota nem nada. Eu confesso que quando cheguei em casa, cadê a nota? Né? E eu acredito que não vai emitir a nota. Mas o fato de ter registrado contabilmente a venda, por quê? Porque a transferência está maior do que a transferência do cartão de crédito está maior do que o que ele declarou na FD. Então, está registrado contabilmente as vendas dele daquele período que ele recebeu. Então, nesse sentido, se aplicaria o parágrafo único, porque na redação anterior à Lei 16.258 de 2017, que diz livros na FD, no livro fiscal, ou na livros contábeis. Ok, doutor William. Só para abreviar, me parece que o caminho a ser seguido mesmo é o da diligência, então, para verificar, até para tirar a dúvida da doutora Helena e da doutora Mônica. Vamos enviar isso para a diligência, então. Esse é o objetivo, doutor Marcos, só para formalizar o pedido. Né? Eu anotei aqui, verificar os lançamentos, os registros contábeis das vendas no período, né? Identificar também essa diferença entre a escrita fiscal digital, e aí a ajuda do senhor nesse sentido, dos quesitos a serem encaminhados. E aí é para sempre votar. Pois é, por mim, e pelo que eu entendi pela manifestação do doutor Matheus, é essa. Se ele efetivamente escriturou esses valores da TEF, se ele escriturou o valor total da TEF, está comprovadamente escriturado, mesmo que a FD esteja menor, mas ele declarou que houve operação de venda desse valor maior. Exatamente, é isso mesmo. Ok. Então, mais alguma coisa? Marcelo, pela sua experiência, poderia sugerir aí alguma coisa para a gente? Eu posso até sugerir, mas eu tenho um sentimento que talvez vai piorar a situação. Doutor William, se o senhor acha que a autuação se aplica direto ao parágrafo, não entende que não é necessário sequer a diligência, coloque em votação, aí vamos ver qual é a tese vencedora, depois a gente vê o quesito. Exato, doutor William, coloque em votação. Mas acontece que os senhores têm certeza, já viram lá, que lá na TEF esse valor 86.06219 está escriturado, alguém encontrou? Eu não encontrei, já procurei muito, então não, eu não consigo dizer que está escriturado, apenas eu estou só dizendo, a parte está dizendo. Eu sei, eu só estou dizendo, se o senhor acha que ele na escrita já está maior do que a diferença, e, portanto, a lógica é que esteja dentro, o senhor entende que não precisa de diligência, é isso? Não, então, eu não disse isso, não. Eu disse... tá certo. Pois então, vou colocar em votação. É que eu digo para verificar se esse valor da TEF está efetivamente escriturado. Ok. Porque não dá para ver. Ok, verificar se os lançamentos da TEF, né, estão regularmente escriturados nos registros contábeis de vendas no período e também identificar essa diferença da operação contábil e os valores registrados na FD. Até para... É isso, presidente. Alguma referência a operações, presidente? Que a operação está aí? Pode se incluir. Agora, eu lembro também, doutor Pierre, que o artigo 92, parágrafo 8, ele alcança, posso estar enganado, as operações, as diferenças entre contábil e escrita fiscal digital. Bom, mas fica ao critério dos senhores. Se puder, presidente, com sugestão também aí nos quesitos, doutor William, justamente, até como o doutor Matheus colocou, né, fazer os totalizadores mês a mês, porque se realmente a escrita contábil representar vendas superiores, né, tanto à FD como ao cartão de crédito, essa presunção, vamos dizer assim, de que utilizada na própria fiscalização, ela pode ser suficiente para a gente aplicar 1%, pelo menos, né? Ok, então é bom destacar aqui a questão da operação no período, mês a mês, né? Até porque o levantamento foi nesse sentido. Algo a acrescentar, senhores? Bom, a decisão foi da perícia, algum voto em sentido contrário?
Não, então, esta Câmara, por decisão unânime, afastando preliminarmente a nulidade por ausência de fundamentação do julgamento singular, resolve baixar o custo do processo em realização de perícia para verificar os lançamentos. Senhor presidente, Pois não, doutor? Eu queria só que Vossa Excelência, após a conclusão, lesse exatamente como é que vai ser encaminhado para a perícia, porque o que a gente entende, e o que já foi dito, inclusive, no memorial, é que essas operações sem documentação fiscal estão escrituradas. A dúvida, doutor Marcos, é que alguns conselheiros, de fato, verificar, né, o registro contábil, o batimento, o registro contábil com a estruturação fiscal e também as operações do TEF. Pelo menos é isso que ficou a dúvida levantada por alguns conselheiros. Cabe, então, à Câmara, decisão soberana, encaminhar para a perícia, e os quesitos seriam verificar se os lançamentos, né, apesar do argumento e até destacado aí que estão registrados, alguns conselheiros querem que a perícia verifique se os lançamentos TEF estão registrados, né, na contabilidade, as vendas do período, mês a mês, e também identificar essas diferenças, a operação contábil e a extração fiscal digital indicada pelo autuante. Pelo menos aí foi isso que eu entendi. E só uma observação, senhor presidente, é que a parte poderá, inclusive, acompanhar essa diligência, poderá mandar um assistente técnico para acompanhar e apontar, está aqui, as operações tá aqui, estão registradas aqui. Então, ela poderá fazer isso, a recorrente. Sem dúvida, obrigado pela intervenção, doutor Matheus, e solicitando, senhor presidente, que a parte seja intimada do dia e hora, né, da perícia, para que possa mandar o seu assistente técnico para inclusive, contribuir, facilitar, já apontar, porque facilita o trabalho da perícia. Perfeito. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. A indicação do assistente técnico e regularmente intimado para participar e apresentar toda a documentação solicitada. Tá? Essa é a decisão para o primeiro processo da pauta. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa sessão, e eu já anuncio processo 6602-2018, audiofração 2018-13-917, em que recorrente Goia Indústria e Comércio de Confecções, recorrido célebre julgamento em primeira instância, indicação de procedência do feito em primeira instância e também assessoria processual tributária. Conselheiro relator, doutor William Facon de Souza, já passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo anunciado traz o seguinte relato: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. Verificando as informações repassadas pelo laboratório fiscal, constatamos que diversos documentos fiscais deixaram de ser lançados na FD, no registro de entradas, conforme detalhado nas informações complementares em anexo. O artigo infringido é o 276G, inciso 1 do decreto 24.569/97. A penalidade, artigo 123, 3G da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. A base de cálculo, ou seja, o total dessas notas fiscais que o fiscal está dizendo que não foram escrituradas, é de R$ 890.755,15. Aplicando a multa sugerida por ele, de 523.3G, que é 10%, a multa fica no valor de R$ 89.075,51. As informações complementares, já diz, né? Aqui o próprio auto já diz que foi pelo laboratório fiscal, né? A partir da análise dos arquivos repassados pelo laboratório fiscal. Precisamente em relação às informações das notas fiscais eletrônicas e os dados lançados pela empresa no expediente fiscal. Foi constatado que não foi informado na FD diversas notas fiscais. O contribuinte foi intimado para comprovar o registro desses documentos fiscais, foi intimado por meio do termo de intimação 2018-03461, mas nada comprovou. Então, ele fez o lançamento e consta na folha 12, o CD1, que subsidia esse auto de infração. A empresa argumenta que a intimação é inválida por ausência de registros legais na intimação do sujeito passivo, causando cessamento de direito de defesa.
se pode observar, as omissões constantes da intimação constituem significativos prejuízos para a defesa do contribuinte, na medida em que omite informação essencial para a elaboração dessa peça. Como seja, o órgão competente, que eu falei no outro, o órgão competente a quem ele vai dirigir, e a identificação da autoridade a quem também ele deve se dirigir no pedido. Pede a nulidade do auto de infração por falha na ação fiscalizatória, ausência de constatação efetiva entrada da mercadoria por meio da circularização. A nota não está escriturada e diz que o fiscal errou por não fazer a circularização, para verificar se efetivamente recebeu essa mercadoria. Por fim, ele pede que seja aplicado o disposto no artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014. Ou seja, que o processo retorne ao órgão autuador para que ele sane essas irregularidades, diga para quem ele deve dirigir o endereço do órgão, que é o CONAT, e a autoridade que deve dirigir a defesa. Pede a nulidade absoluta do auto de infração por vício na realização da ação fiscal, por ausência de juntada das notas fiscais. Alega que não foram juntadas as notas fiscais objeto da autuação. E também pela ausência de circularização dessas notas fiscais, com o objetivo de identificar a origem e se as mercadorias ingressaram efetivamente no estabelecimento autuado. O julgamento singular afastou o pedido de retorno do processo ao autuador sob o fundamento que foram obedecidos todos os trâmites legais, tanto é verdade que foi apresentada a defesa tempestiva. Não acolheu o pedido de nulidade, né? Pede aqui a nulidade absoluta da infração por vício na realização da ação fiscal, por ausência de juntada das notas fiscais e da circularização. Não acolheu esse pedido, pois verificou que as notas fiscais estão bem informadas no CD-ROM e o contribuinte não apresentou qualquer documentação que comprovasse a regular escrituração. No mérito, decidiu pela procedência, aplicando ou mantendo a aplicação sugerida no auto de infração, que é o 123.3G da Lei 12.670/96. O contribuinte ingressa com recurso ordinário e pede a decisão singular por falta de fundamentação. Nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação. Quais os motivos que conduziram o julgador de primeira instância a essa convicção pela procedência do auto de infração? Que análise foi declinada pelo julgador? Resposta: nenhuma. A parte está dizendo que ele não analisou. O processo subiu para a cela de assessoria processual tributária e foi emitido parecer 143 de 2021. O parecer manteve na íntegra a decisão singular sobre todos os aspectos, do afastamento da nulidade e pela decisão de procedência do auto de infração. O contribuinte ingressa com... Só um instante. O memoriais. Memorial 2. Abrindo aqui. Pronto. No memorial contribuinte, de uma forma bem sucinta, também o memorial foi bem enxuto, ele está alegando que o caso é de aplicação do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a alteração que foi feita da Lei 16.258 de 2017. Traz, inclusive, decisões da Câmara Superior nesse sentido, da primeira Câmara também. No final, conclui, ante o exposto, requer a contribuinte ao representante que se digne de acolher os presentes argumentos de direito enquadrando a situação que lhe for imposta pela decisão de primeira instância para a contida no artigo 123.8L da Lei 12.670/96. Em síntese, senhor presidente, é o relato. Obrigado, doutor William. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. Demoramos um pouco mais naquele processo anterior, que parecia tão... né? que ia caminhar de forma veloz, mas acabou demorando um pouco, mas é assim mesmo. O processo é assim. Bem, nesse caso, eu espero também que a coisa se desenrole mais rápido, né?
porque a acusação é falta de escrituração, e a Procuradoria sempre se manifestou, tem se manifestado pela aplicação da sanção prevista pelo agente fiscal, aquela sugerida pelo AQLG. Mas, mais uma vez, a Procuradoria é ciente de que é perdedora nesse argumento, é que essa Câmara e o Conselho, também a Câmara Superior, têm aplicado a 8G, que é a requerida pelo contribuinte, pelo recorrente, em seus memoriais. Em seus memoriais, a recorrente diz, olha, o caso não é de aplicação da AG, e sim da 8G, que é uma sanção mais benéfica. 8L, doutor. Então, sem maiores delongas, senhor presidente, a Procuradoria manifesta a posição já tradicional, que ela tem respeito ao assunto, mas está ciente de que tem sido vencida nesse caso, porque a Câmara tem aplicado sempre a 8L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passo a palavra ao doutor Marcos de Paula Pessoa. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a exemplo do processo antecedente, nós assumimos também, como antes dito, há pouco mais de 5 dias esse processo, e na análise deles apresentamos esse memorial, onde se pugna tão somente pelo reenquadramento da sanção, né? Entendemos, à luz do próprio entendimento dessa colega da Câmara e à luz do entendimento da Câmara Superior, que nós trouxemos a colação no memorial, e eu vou me abster de ler por desnecessário, porque são decisões emanadas de Vossas Excelências e da Câmara Superior, que Vossas Excelências também fazem parte, mas estão aqui no memorial, é a resolução 194 de 2020 dessa Câmara, é a resolução 012 de 2019 da Câmara Superior e a resolução 082 de 2019 também dessa colega da Câmara. Então, o entendimento que Vossas Excelências têm esboçado, em casos como de que se cuida, é no sentido do reenquadramento da penalidade para o artigo 123, inciso 8º, a linha L da lei. Então, sem mais delongas, esse é o requerimento, Excelência, nesse sentido, de que seja acolhido o memorial, fazendo o reenquadramento. Obrigado, doutor Marcos. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão, matéria comum nesta Câmara? Senhor presidente. Doutor Willam. Eu já verifiquei, né, que esse processo, até ontem nós tivemos, né, aquele problema no último processo, de ver 2% limitado a 1.000 FIIs. O 123.8L é 2%, mas você tem que ver o limite de 1.000 FIIs. Né? No caso concreto, o número de nota é bem elevado, de nota, e eu fui tentando verificar, tem muita nota de valores pequenos, mas tem valores altos, né? Não concluí ainda, porque eu tenho que fazer essa conclusão. Porque não aplicar diretamente o 2%. Você tem que aplicar o 2% e comparar se algum caso ficou acima de 1.000 FIIs, porque não pode, tem que ser limitado a 1.000 FIIs. Então, quando eu fiz o cálculo de 2%, é bem fácil. 2014 dá um valor aqui, R$ 7.000, e o 2015 um valor maiorzinho. Mas antes de aplicar esses dois valores, 2%, eu tenho que verificar se há algum mês ultrapassou o 2% o 1.000 FIIs, porque aí vai prevalecer a 1.000 FIIs, um valor menor. Então, de qualquer forma, eu acolho o pedido do Dr. Marcos Paulo Pessoa para aplicar o 123.8L, né? Ou seja, o valor vai diminuir bastante, que ele está lançado numa inflação quase R$90 mil e vai para 17 por aí, mas ainda pode diminuir. Quando eu fizer todo o levantamento, tem que fazer cálculo direitinho, verificar se 1.000 FIIs, pode ser que seja menor. Mas, independente disso, é parcial procedente. E afasta a nulidade. A mesma nulidade do outro, afasta aqui. Isso. Ok. Alguma discussão, senhores? Com relação à nulidade, o doutor Willam já mencionou, a nulidade do julgamento de primeira instância por falta de fundamentação, entendo que
Não há nenhum voto no sentido contrário. E no mérito, vou colher, porque já sei que não é unanimidade, né? Então, o doutor William já se manifestou pela parcial procedência, aplicando o 103.8L limitado a 1.000 FIIs, esse cálculo ele vai fazer detalhadamente. Doutora Helena, como vota? 123.3G, senhor presidente. Como eu sempre venho me manifestar por entender tratar-se de uma penalidade específica à falta de escrituração dos cargos de entrada. Ok. Doutora Mônica? Qual a primeira divergente, senhor presidente? Doutor Pedro Jorge? Presidente, com o relator, 123.8L limitado a 2%. Doutor Pierre? Doutor Felipe, desculpe. Com o relator, presidente. Doutor Pierre? Com o relator, senhor presidente. Então, esta Câmara decide preliminarmente, né, afastar a nulidade por decisão unânime no mérito a parcial procedência, aplicando 123.8L limitada a 1.000 FIIs, conforme o próprio texto legal, cálculo a ser efetuado pelo doutor William Falcão. Decisão por maioria de votos, doutora Helena e doutora Mônica, contrárias à decisão, por entender a aplicação do 123.3G, conforme manifestação do doutor procurador. Esta decisão para o processo, agradeço a participação do doutor Marcos de Paula Pessoa aqui conosco, e com relação ao primeiro processo da perícia, né, ao chegar na perícia, logo depois será intimado para participar com a indicação de assistente técnico. Senhor presidente, pela ordem, só para me despedir, agradecer a Vossa Excelência a oportunidade. Então, agradeço às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros por terem acolhido já a tese de um dos processos, e no outro, espero que a perícia comprove a nossa suscitação. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus os abençoe. Bom dia, doutor Marcos. Trouxe uma grande alegria para o Brasil e recordações. Um abração grande aí, doutor Marcos. Felicidade. Senhores, eu sugiro 5 minutos de intervalo. Temos mais 2 processos para encerrarmos a pauta, então 5 minutos de intervalo. Obrigado. Está gravando.